Eu falo que tem duas formas da gente ganhar dinheiro. Em quantidade e em qualidade. Tem um meio termo de trabalhar com essas duas, mas que aí você vai ter que... É um pouquinho diferente a percepção de valor. Trabalhando com essas duas é um pouco mais fácil. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, terça-feira, você sabe, mais um episódio novo aqui no ar, no Papo à Vista. O nosso programa de empreendedorismo e hoje eu tô com a Estela do Empoderadas, é assim? Empoderadas. É isso mesmo. Quando fala Empoderadas já tem que gesticular, né? Empoderadas. Já. E você sabe o que é o Empoderadas? Você vai saber agora, porque eu tenho certeza que é uma história muito bacana e um conteúdo muito bacana, né, Estela? É um conteúdo feito com muito carinho, que de acordo com o tempo, né, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando e hoje já transformou a vida de centenas de mulheres. De mulheres e mães, exatamente, que hoje massa. Conseguiram sua independência financeira através dos nossos, né, infoprodutos. Que massa. Então vamos começar do começo, porque eu também tô curioso para saber como tudo isso surgiu, né? Mas precisa saber um pouco de você também. Você é tão nova, né? Novinha. Estudou o quê? Veio da onde? Como que você se encontrou nessa área? Vamos lá, então, né? Eu falo que hoje eu descobri o desejo das minhas alunas e clientes, né? Partindo dos meus desejos. Então, eu, em 2019, 23 anos, queria só formar, né? Tava na casa dos pais, tudo muito tranquilo. Muito confortável. Muito confortável, no último ano de arquitetura. Naquela época você não era empoderada. Não, naquela época... Você era recém-formada. Nem recém-formada. Antes fosse recém-formada. Eu tava lutando pra formar. Né? Eu fiz arquitetura na Federal daqui de Mato Grosso. E só queria formar, né? Era 2019 e em fevereiro eu ia formar em setembro. E todas as minhas forças, né, nisso. E namorando, que hoje é o meu marido, né? Que legal. Nos descobrimos grávidos. Nossa! Né? E aí veio aquela... Não estava nos planos. Não estava nos planos. Nem, vixe, nossos planos eram tantos. Era morar 2 anos fora, sair pro Brasil, voltar. E Deus tem outros planos, claro, né? Maiores que os nossos. Maiores e melhores que os nossos. E aí, descobrimos a gravidez. Eu já tava com 3 meses de gravidez. Então, assim, pra você ver que não era nada planejado, não tinha nenhuma faísca de dúvida. E em um ano, que foi o ano de 2019, né? Em menos de 9 meses, a gente se casou. Então, eu saí da casa dos meus pais, me formei e tive o Luiz Henrique. Então, eu falo que foram 10 anos em um, né? Porque... Tudo isso aconteceu de maio, na verdade. Maio, eu faço aniversário dia 3 de maio, foi nosso chá revelação. Foi a época que eu noivei também. 2 meses depois a gente se casou. 3 meses depois, né, de descobrir o filho, a gente já foi morar junto. Então, foi assim. E logo depois, né, no próximo ano vem a pandemia. Então, você imagina o que vem dessa história. Top! Tudo bem planejadinho. Tudo bem planejado, tudo conforme, né? Que vida tranquila. Super tranquila. E aí, veio aquelas reflexões, né? E agora, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque ao mesmo tempo que eu tinha a pressão de ser livre financeiramente, isso vem lá atrás, né, da minha mãe, que ficou muito dependente do meu pai, e teve muitas consequências ruins por isso. Então ela sempre ficou na minha cabeça, né, minha filha não dependa de homem, minha filha... Fez parte da sua educação. Fez parte da minha educação. Então a cobrança de não depender com a culpa de ter que deixar o meu filho sem precisar na época, né? Vamos dizer assim, não que não precisasse... ter a minha independência e ajudar o meu marido na casa, mas a gente tinha nossos pais que nunca nos deixaram passar dificuldade, então essa dualidade estava muito presente. E foi quando, né, você entrevistou aqui o Ricardo, do CT Bonifácia, né, o meu marido é sócio do Ricardo. Ah, legal. O Henrique Gori, sócio dele. E a gente investiu todas as nossas fichas familiares, financeiras, psicológicas, tudo que você imaginar no CT Bonifácia, que era para abrir em março. De 2020. Na época da pandemia. Quando que soltou a pandemia? Foi em março, eu lembro bem. Foi em março. Então, toda a nossa inauguração, todos os investimentos, tudo em março. Uau. Acho que foram 10 dias antes, soltou. E a gente esperou que fosse ficar 15 dias parado, né? Foram mais de 6 meses. Então, nesse momento, foi o momento em que eu já tava pensando, meu Deus, como que vai ser isso? Eu não quero trabalhar fora de casa, enfim. Comecei a falar, eu vou ter que entrar no mercado de trabalho, né? Porque da onde vai vir? Sim. Vou ter que entrar no mercado de trabalho. E foi quando eu comecei a trabalhar o meu Instagram focado na arquitetura. Então, quem me acompanha, né, já tem um tempo, me viu trabalhar não só focado em marketing, mas na arquitetura. Igual você faz os seus conteúdos, eu comecei a fazer na área de arquitetura. Legal.
E foi uma virada de chave, comecei a ter bastante pedido de orçamento. Na época eu ainda não sabia trabalhar minha imagem pessoal. Então acabava que as pessoas pediam muito, mas não fechavam. Sei. Porque a percepção de valor estava distorcida, enfim. Eu não tinha as estratégias que hoje eu tenho, né? Vamos estrichar um pouco isso, né? Vamos. Só porque quem nos segue tem os mesmos dilemas que a gente tem e às vezes tá perdido, como fazer e tal. Então a primeira coisa eu vou produzir conteúdo, vou criar autoridade nesse assunto. Então se eu falo sobre esse assunto, eu compartilho sobre esse assunto, as pessoas olham e falam assim, puxa, esse conteúdo é relevante pra mim, essa pessoa é autoridade nesse assunto. Isso que você começou a fazer. Exatamente. Legal. Mas isso também tem um objetivo, que é transformar essa autoridade em orçamento e depois em fechar o trabalho. Perfeito. E aí você falou, cara, tem uma barreira aí. Tem alguma coisa errada E aqui. a percepção sua foi, bom, eu tô chamando a atenção da pessoa, tô conseguindo interagir com os meus clientes, as pessoas estão consumindo meu conteúdo, mas na hora de fechar tem alguma coisa que impede. Isso. E aí você falou, pelo que eu peguei aqui, foi a percepção de valor. É isso. E como que você resolve percepção de valor? Diminuindo o preço? Não é. Não é. É aumentando essa percepção. É isso, E aí? exatamente. Eu costumo explicar para as minhas alunas, né? O que a gente já conhece é o mundo físico, né? Então vamos partir do mundo físico. A gente tá num Legal. shopping, tá? Pra gente começar a entender melhor. Massa. Tem duas vitrines diferentes. Todo o caminho que você faz nesse shopping até chegar nessa vitrine, ao olhar a vitrine, ao entrar na loja, a ver como as vendedoras estão vestidas, como elas te atendem, tudo isso tá criando uma percepção de valor, ainda inconsciente, na pessoa que vai comprar de você. Perfeito. Essa percepção vem à consciência quando você vira a etiqueta do preço, né? E aí você acha se tá caro ou se tá barato. Em fração de segundos você faz essa conta, Em fração de segundos. Aham. E aí vem à tona tudo aquilo que você já estava construindo desde a chegada do shopping. Se você vai num shopping mais simples e se você vai num shopping mais elitizado, Claro, do a sua percepção estacionamento, do estacionamento. Você já percebeu. A sua percepção Legal. de valor já está sendo criada. E quando você entra na loja, né? Você adentra nesse espaço, tudo vai comunicar. Então, a organização das peças, se a loja tá toda bagunçada, muito provavelmente ou tava em promoção, ou os preços são muito baixos, ou aconteceu alguma coisa ali. Sim. Se ela tá toda organizada, você já começa a notar um serviço diferente que ali foi feito, né? E que costuma valer mais caro. Sim, sim. Se a roupa das vendedoras, a forma como ela te atende, se ela te traz um cafezinho, um champanhe, talvez... Você já vai falar, bom, já não é barato Exatamente. aqui. Legal. Então, se a pessoa traz pra você um copinho de água, né, no plástico, ou algo do tipo, uma água quente, você vira a peça de roupa, é R$1.000, você vai falar, putz, Não condiz. não condiz. Agora, se ela te massa. traz um champanhe, um vinho, um docinho, Virou ela tá R$1.000, bem vestida, ela te fala, ajudou. Faz sentido. Putz, só R$1.000? Só R$1.000. Sabe onde que eu vi essa percepção? Uma vez eu acho que eu tava lendo algum artigo que tava dizendo sobre aquela categoria de mercado que chama atacarejo, né? Então você tem os atacados, você tem o varejo, você tem o atacarejo, que é o açaí, essas grandes redes. E aí eles falam que a prateleira tem que ser alta, enorme, até lá em cima, e deixar as coisas na caixa, né? Então, por mais que você tenha ali os produtos à mão, mas você olha pra cima, tem as caixas com o estoque. Isso dá uma percepção de volume, de quantidade, e no seu inconsciente você fala, bom, isso aqui é volume, a quantidade é barato. Eu tô num lugar de atacado. Já num empório chique, as prateleiras são mais baixas, você não vai ver caixas e mais caixas, você vai ver poucos itens com a sensação de escassez. Olha, tem pouco. Se tem pouco, custa caro. Se tem pouco, tem... se eu não comprar, logo já vai acabar. Uma coisa exclusiva. Olha a percepção. E isso você trouxe da arquitetura também? Eu trouxe da arquitetura. Então, o primeiro passo foi Que enxergar, massa. né? O que tá acontecendo aí. E eu comecei a perceber. Então, o que acontecia? Eu comecei trabalhando em um dos escritórios, né, mais renomados daqui de Cuiabá, que inclusive é da minha sogra, Ana Carolina Gori, não sei se você conhece. Que então, legal. a percepção de valor da arquitetura que eu trouxe de lá era muito alta. Porque ela trabalha, né, com valores, assim, igual você estava falando de uma obra de arte 800 mil, são esses valores que a gente trabalhava. Sei. E eu quis trazer isso pro meu público. Só que a forma que eu me posicionava pelo público que eu tinha, eu achava que eu tinha que oferecer aquilo que eles queriam. Ou seja, eu tava recém-formada, eu tava começando a vida, os meus amigos estavam na mesma situação e era eles que eu procurava de clientes. Você acha que eu ia vender uma obra de 800 mil pra eles? Não vai, né? Não vou, né? Então, eu tive que começar a sair da caixa. Começar a pensar, né? O que eu tenho a oferecer ao invés do que querem de mim. E essa foi a primeira virada de chave. Então, antes eu abria a caixinha de pergunta, né? E colocava, o que você quer ver aqui? E aí as pessoas colocavam, eu quero ver dicas para apartamento alugado.
Era a nossa situação e era a situação de quem tava me assistindo. Mas quem eu tava atraindo com essa dica? É verdade. Dicas para apartamento pequeno. Não tem problema nenhum se eu fosse uma profissional que quisesse trabalhar nessa área. Focar nisso, tá tudo certo, né? Eu falo que tem 2 formas da gente ganhar dinheiro. Em quantidade e em qualidade. Tem um meio termo de trabalhar com essas 2, mas que aí você vai ter que... É um pouquinho diferente a percepção de valor. Trabalhando com essas 2 é um pouco mais fácil. E... eu tava trabalhando na forma errada, né? E aí foi quando eu comecei a estudar marketing e branding pessoal. Legal. Então, nessa hora, você tava produzindo conteúdo relevante, mas não pro público que você tava querendo atingir. Então, você tava fazendo um conteúdo bacana, aquela pessoa tava consumindo, legal, mas o cliente que você queria pegar falou, não, esse assunto não me interessa. É isso. E você foi buscar se capacitar. Como? Ó, esse episódio aí, só pra avisar quem tá assistindo... é pra assistir com papel e caneta na mão, tá? Vai ser uma aula. Eu já tô pegando insights poderosos aqui. E aí, como que você foi se capacitar? Aonde? Então, na verdade, hoje eu falo que, principalmente após a pandemia, né? O mundo digital evoluiu, em nem sei quantos anos aí. Então, foi através desse mundo, já que eu queria fazer algo digital, porque qual foi o insight que eu tive, né? Eu falei o seguinte, eu tô conseguindo alcançar clientes, né? Não os potenciais que eu queria, mas eu tô conseguindo possíveis clientes através da rede social, da minha casa, do meu celular. Nessa época, eu não tinha nem o escritório que eu tenho hoje na minha casa, no computador, né? E tinha o hashtag Fica em Casa, né? Fica em casa e um filho de 4 meses. E o filho falando, Luiz Henrique. Exatamente. Também, tinha 4 meses. Então, assim, enquanto ele tava brincando ali no tapetinho, eu tava fazendo stories pelo meu celular e eu tava conseguindo cliente. Eu falei, que é isso? O poder disso. O que tá acontecendo aqui, né? Nessa época ainda nem tinha tantos cursos profissionalizantes que tem hoje. Hoje, né, a gente encontra bastante. Tava começando, foi após a pandemia que deu esse estouro. E eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma mina de ouro aqui que, se eu acertar, vai dar certo. E foi aí que eu comecei a entrar para essa possibilidade, né, do marketing digital. E o que aconteceu? Olha a virada de chave. As arquitetas daqui, né, de Cuiabá, começaram a me olhar de forma diferente. Uai, essa menina acabou de formar. E já tá com esse se engajamento. Destacando na internet. E aí foi quando eu recebi a primeira proposta para fazer marketing digital de arquitetos. Eu vi que você entrevistou a Ilana. Isso. Trabalhei com a Ilana. Que legal. No começo, começamos com ela. Foi uma das minhas primeiras clientes lá atrás. Fizemos um trabalho incrível. Toda a identidade de Instagram que ela usa hoje, né? Foi os nossos serviços. E comecei assim, pegando os arquitetos. Você virou uma arquiteta digital também, Foi né? isso. Eu virei. Tem design, tem marca, tem tudo. Paleta de cor. Exatamente. E que aí, massa. eu comecei a trabalhar para as arquitetas daqui. A minha primeira arquiteta foi da Bahia, inclusive. Comecei a expandir para o Brasil. E a verdade é que, cara, trabalhar com arquiteta é difícil. Eu sei porque eu sou arquiteta. E eu sou insuportável. É exigente, tem bom gosto. A pessoa que escolheu arquitetura... exatamente. Né? E aí foi quando eu comecei a receber outras propostas, porque hoje a gente até acha, não é um mercado ainda muito amplo, marketing digital aqui em Cuiabá, mas até acha mais. No começo, tinha muito poucos profissionais, né? Então eu comecei a receber propostas além da arquitetura. E quando eu comecei a pegar empresas, eu falei, gente, é tão mais fácil. do que profissionais liberais. Exatamente, é tão mais fácil. Mas empresas focadas no ramo da arquitetura, não. Aí aberto. Empresas de todo tipo. E aí foi quando eu falei, peraí, eu não preciso nichar só para arquitetura. Eu posso sim trabalhar com empresas, né? Porque a arquitetura, os serviços em gerais, o que acontece? E é isso até pra você, né? Eu cheguei aqui e te perguntei de trabalhar sua imagem pessoal. Não tem ninguém que faça como você. Então tem que ser você. E explicar isso pra uma pessoa que ela tem que trabalhar a imagem pessoal dela e que não tem como eu fazer por ela, eu dou o direcionamento, né? Igual o Ricardo. O Ricardo é engraçado que hoje eu ajudo ele na imagem pessoal dele por fazer do CT Bonifácia, né? E aí eu falo pra ele, Ricardo, hoje você vai fazer isso, isso e isso. E ele fala, Estela, mas como que eu vou fazer isso? Eu com meu jeitão madeira? Isso aí não tá muito... Gente, você vai fazer, Ricardo. Tem que ter disciplina por parte do cliente também. Exatamente. E quando você fala com o arquiteto, é difícil ter essa disciplina, entendeu? Então eu falei, cara, com empresa que é muito mais arquiteto é meio fácil. artista também, né? Totalmente. É um artista. É um artista. Totalmente. E aí eu falei, meu Deus, tem outro ramo aí que dá pra
pra eu pegar que vai ser um estouro. Isso tudo a gente tá falando da Estela Consultoria, né? Na parte em que você tá dando a consultoria, fazendo para outros arquitetos. Esse foi o começo, foi a virada de chave. Nessa hora, você só virou a chave entre eu sou arquiteta, para sou uma consultora, sou uma especialista em ajudar outras pessoas a se desenvolverem na internet. Exatamente. Depois, a gente vai para a parte em que você mesmo começa a lançar o produto, é isso? É isso. Então nós vamos falar no próximo bloco, pode ser? Pode ser. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. É isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso papo, sei que você está curtindo demais, então faz um favor, manda esse conteúdo para aquele amigo seu empreendedor, aquela amiga sua empreendedora que precisa ouvir esse episódio. Com certeza vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida dessa outra pessoa e a gente vai fazendo essa corrente do bem do empreendedorismo. Compartilha, deixa seu like, tudo aquilo que você já sabe que ajuda o canal pra caramba e você ajuda o seu amigo empreendedor também. É bom, né? A gente tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Você sabe, muita gente, eu até queria que as pessoas ouvissem mais pelo YouTube pra deixar comentário e tal. O povo gosta do Spotify. Verdade. Cara, o que mais me mandam, olha, acabei de ver, acabei de assistir e tal. Tudo Spotify, porque acho que pra você poder ouvir com a tela bloqueada, no carro e tal, o Spotify é melhor, né? O YouTube, se você sai, ele trava, né? A não ser que você é assinante, aí você consegue ouvir ele com a tela bloqueada. Mas não é todo mundo que assina, então fica aquela coisa. Enfim, feliz que vocês estão gostando do conteúdo e compartilhando com mais e mais pessoas. E aí a gente tava naquela fase em que você veio, tava com a consultoria. E aí virou a chave. Virou a chave. E tava tudo maravilhoso, então eu tava descobrindo, né, o potencial desse mercado, muitas empresas entrando em contato, então eu que não tinha... Putz, eu lembro que a grande virada de chave foi quando a gente tava indo pro Pantanal, a gente ama o Pantanal, tem casa no Pantanal, né? Massa. E a gente tava indo na farmácia, e nessa época, né, eu tava totalmente dependente do meu marido, e a gente foi pra farmácia, eu fui, não lembro, com um tio, alguém, e eu tinha que comprar uma pomada pro Luiz Henrique. E eu esqueci de pegar o cartão do meu marido, né? E aí eu cheguei lá e eu falei, meu Deus, eu vou ter que sair sem comprar porque eu não tenho R$1 na minha conta. E depois disso, eu comecei a ter clientes, e tudo mais, e a gente foi pro Pantanal e eu falei, para na farmácia. Na mesma? Na mesma farmácia. E eu peguei tanta coisa. Eu peguei pomada, eu peguei lencinho, eu nem fiz a conta, eu só falei débito. E isso pra mim foi assim... A sensação de empoderada? Foi, a sensação de empoderadíssima. Foi aí que saiu. Olha, hoje eu tô empoderada. Foi isso. Eu falo, né, que o empoderado muitas vezes ele pode ser... pouco entendido, até por questões dessas caixinhas que nos colocam, né? Sim. Mas, na verdade, o empoderamento, né, principalmente feminino, ele é tomar pra si o poder. Tomar pra si o poder das suas escolhas, o poder de ser dona da sua própria vida. Entendi. Protagonizar. Né? Protagonizar a sua própria... exatamente. Então, nesse momento, realmente, eu senti o poder do empoderamento. E aí você falou, tá, eu vou deixar de fazer essa consultoria, ajudar outras pessoas e começar a focar no meu conteúdo? Ou foi uma transição? Não, vou te contar foi? Agora como que foi. E tava indo muito bem, só que eu percebi que isso não era escalável. Por quê que isso não é escalável? Porque até então, eu tinha um filho dentro de casa, eu não conseguia trabalhar mais do que eu já tava trabalhando. Eu tava ganhando aí, alguém saiu de zero, eu tava conseguindo ganhar aí os meus R$12 mil. Pra mim, né? Putz, tava ótimo, mas eu falei, tá, mas daqui a pouco eu vou querer ter outro filho, daqui a pouco eu vou querer mudar de casa, daqui a pouco, né? Como que vai ser? Esses R$12 mil vão ser sustentáveis pra mim? E as 24 horas são as mesmas. São as mesmas, não tem como mudar. E o trabalho, né, de se ter clientes é aquilo. É estar respondendo, é estar fazendo aquilo. Eu tô crescendo o negócio, né, de outras pessoas. Mas e aí? E eu? Como que vai ser isso? E eu vi que aquilo não era escalável, ou seja, eu não conseguia ter 1.000 clientes, né, de marketing digital, até porque eu não queria virar agência. Sei. Desde o começo eu tive muito claro que eu não queria começar a automatizar o meu serviço. Sim. Eu queria fazer parte da empresa, queria, sabe? Esse era o meu diferencial. Esse conceito é muito legal, até pra quem tá nos assistindo, eu falei pra você que é uma aula, papel e caneta na mão. Porque é o que você falou até um pouco atrás, né? Existe a quantidade e a qualidade. Exatamente. Ou eu aumento a hora da minha consultoria, mas isso também tem um teto. Chega uma hora que as pessoas não estão dispostas a pagar também muito mais por isso, porque existem outros players no mercado. Ou eu aumento a quantidade de clientes. Tá, mas o dia tem 24 horas pra mim, pra você, pro Bolsonaro, pro Trump, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então isso acaba não se tornando escalável. Tem como escalar? Tem, automatizando, botando equipe pra fazer.
Mas aí entra o seu conceito. Não, vou botar a minha consultoria para pessoas todas fazerem, porque vai perder o foco daquela coisa artesanal, a coisa que foi você que fez. E que a pessoa que contratou por esse motivo. Todos os meus clientes da época me procuravam exatamente saindo de agências. Que Sim. não estavam dando, que precisavam de prazo. E, putz, um post uma semana, isso, aquilo. Então, pra mim, eu já sabia que não ia funcionar abrir uma agência com várias pessoas. E aí, foi quando, nesse momento, né, de pegar o máximo de cliente. Então, hoje eu tenho, de cliente de marketing, acho que eu tenho 5, 6 clientes. Na época, eu tinha 12. E eu falei... Eu tava tão exausta com o Luiz Henrique, porque eu nunca tive babá. E então, eu tava tendo que me virar com ele em casa. Nessa época, né, eu já tava com funcionária. Mas quando eu comecei, eu não tinha funcionária doméstica, né? E eu falei, eu tava exausta, assim. E um dia no meu Instagram, eu publiquei, coisa que eu nunca publicava, falando assim, gente, empreender em uma rotina materna, eu tô exausta, eu tô cansada, eu tô, assim, eu não sei o que faço, eu tô culpada, eu tô não sei o que. Alguém mais sente isso? E 74 mulheres me mandaram mensagens. Tá brincando, cara. Exatamente, falando. Naquela época eu nem movimentava isso, né? o Instagram, era tudo muito, né? Que louco isso. E eu fiz isso, eu falei, alguém topa tomar um café. É um trava-língua mesmo, né? Alguém topa tomar um café. Isso. Mas pra falar sobre isso... É louco, né? Porque você fez uma pesquisa de mercado. Mesmo de forma involuntária. Involuntária, né? Assim, olha, preencha essas questões involuntária. E o mais engraçado, no momento em que você se permitiu mostrar vulnerável. Exatamente. Que a gente fica, olha, minha vida é perfeita, olha o restaurante que eu tô comendo, olha isso. Mas ninguém quer postar a hora que tá se ferrando. E a hora que você se ferrou foi a hora que veio o maior insight pra você. Exatamente. E eu falo, né, que a maternidade, muitas vezes... Você é pai, Júlio? Eu sou pai de 3. Pai de 3. A maternidade, ela é solitária, né? Quando a gente engravida é tudo maravilhoso, tá todo mundo junto. Mas quando você tem o filho, né, e você tá ali na sua rotina... Ela é solitária. Então, nesse momento, eu me permiti... vamos dizer assim, será que a maternidade tem que ser solitária? Será que não existe ninguém que tá passando por isso? Eu tava sozinha em casa, tentando conciliar filho, comida do filho, casa, trabalho. E 74, eu lembro até hoje, mulheres falaram, meu Deus, eu tô exatamente assim, vamos marcar para os nossos filhos se encontrarem. E aí, nesse momento, eu pensei, meu Deus, tem um mercado que não tá sendo... que não tá sendo explorado, né? Que não tem ninguém para ajudar. E 74 dessas mulheres, nem todas eram empreendedoras, mas eu acredito que em torno de umas 56 mulheres já empreendiam. E estavam em busca da sua independência financeira, iam ajudar a casa, ou eram mães solo, né? E eu falei, tá aí. Encontrei um mercado que eu sou expert, porque eu sou o que eu vivo, né? Mais uma aula pra quem tá com papel e caneta aí. Quando você abre um negócio, você tem que ser sua própria persona, certo. Ou você tem que estar muito inserida no meio da sua persona. Tá, vamos explicar isso. Vamos lá, então. O que é o ponto, né? Quem é a sua persona? Vamos dizer que é seu cliente ideal. Certo. Então, é aquele cliente que vai te pagar o preço que você quer, que vai se conectar com as suas ideias, com seus ideais, que vai ser aquela conversa gostosa de vender. Certo. Que vai te indicar para outras pessoas, ou seja, aquele cliente que Quando você ama. Imagina um cliente, ele é a persona. É ele, exatamente. E então... Para que o seu negócio prospere, alavanque, enfim, a gente tem que saber os desejos dos nossos clientes, as dores dos nossos clientes, né? Os sonhos deles. E para saber isso, ou você tem que ser o seu cliente, né? Ou seja, eu como mãe, como empreendedora, sou a minha principal cliente. Claro, conheço. Ou eu tenho que estar muito bem inserida. Ou eu tinha que estar com muitas amigas que me contam, com muitos grupos de gestantes. Então, no seu exemplo específico, ou você é uma mãe empreendedora e está sentindo na pele quais são as dificuldades, os sonhos, enfim. Ou você tá rodeada com um monte de mãe empreendedora. E você pensa, cara, eu sei muito bem o que é. Perfeito, peguei a visão. Acho que peguei a visão. Exatamente. Se não... Não adianta, não conecta, né? E a venda nada mais é do que uma conexão. Certo. Então, nesse momento eu falei, esse meu nicho. E aí foi quando eu comecei a fazer as pesquisas mais direcionadas, né? Então, você que me segue aqui, é mulher ou é homem? Ou o que você gosta de saber, maternidade, enfim. E nessa época eu compartilhava muito a minha maternidade. E já tinha muitas seguidoras que não empreendiam, mas que também estavam, né? Nessa... Querendo empreender, exatamente. E foi nesse momento que eu falei,
agora a coisa ficou séria. Agora ficou sério. Ficou séria. E aí eu comecei a olhar pra dentro e falei, eu vou criar meu infoproduto. Por quê? Porque até então o meu problema era não ser escalável, ou seja, eu tinha um teto, como a gente conversou. Ao criar um infoproduto, eu conseguiria escalar. Claro, você distribui. Eu distribuo. Quantas pessoas... Tá, mas como é que cria um infoproduto, né? Exatamente, foi Porque esse você o fica ponto. pensando assim, tá, filho eu sei como que faz. Empresa eu sei como que abre. Mas e um infoproduto? Esse foi o ponto. Eu falei, o que vai ter nesse infoproduto, né? E aí eu comecei numa trajetória de autoconhecimento gigantesca para descobrir quais eram os passos que eu tinha dado até ali, né? Para começar a empreender. E o primeiro ponto, né? O que eu precisava também? Eu já tinha percebido nessa trajetória que eu falei para você de começar a enxergar o marketing digital como uma empresa, de começar a fazer cursos, enfim, que o que acontece? O marketing digital tradicional que é ensinado não é sustentável para a mãe. Não tem como a gente postar 3 vezes ao dia, fazer live 7 vezes na semana, fazer o Reels. A gente tem uma criança, a gente tem, sabe? Então, a minha comunicação, que hoje, né, ainda aperfeiçoou, mas que é muito melhor do que antes, seria totalmente diferente dos marketings tradicionais. Que eles recomendam lá. Que eles recomendam. É porque, assim, existe uma receitinha, né? Isso que você quer dizer. Existe um passo a passo, Um passo a passo. método. Só que esse passo a passo não tá com um bebê nessa rotina no meio. Exatamente. Né? Porque você fala, olha, cada vez que você trocar fralda, você posta alguma coisa. Se você começar a se disciplinar assim, você vai postar muito? Não é? E o ponto, né, que o que acontece? Pra nós, mulheres e mães, principalmente, Luiz Henrique, a esse ponto, devia ter o quê? Uns 7 meses, é muito pequeno. A gente tá uma bagunça. A gente tá maluca. A gente acabou de passar o puerpério. A gente não sabe que roupa a gente gosta, que perfume a gente gosta. A gente não sabe nem se gosta mais do marido. A gente não sabe nada. Tá uma bagunça. Se gosta de você vida. Se mesma. gosta da gente, não gosta da gente. Então, até chegar ao marketing digital, é muito passo. Que é onde não adianta a jornada nada. de autoconhecimento que você falou. Exatamente. Então, não adianta nada eu te dar um passo a passo de post pra você postar o que você gosta da sua semana se você nem sabe como que tá a sua semana. Pra você postar o que é interessante pra sua audiência se você nem se conhece. Como que você vai conhecer sua audiência? E foi aí que eu comecei a mergulhar e falar, tá, qual foi meu primeiro passo até aqui? Qual foi o segundo passo? Qual foi o terceiro passo? Qual Você foi o colocou quarto isso em passo? forma de capítulos, ou seja, de módulos, né? Uma coisa mais didática, Exatamente. passo a passo. Que legal. Foi em forma de módulos. E foi aí que a gente massa. criou o primeiro infoproduto, né? Que chama Método Empoderadas, que vai desde o empoderamento materno, que é toda uma trajetória de autoconhecimento. Pra você, eu falo que não é se reencontrar. Muitas vezes a gente tenta se reencontrar e, putz, a gente é outra pessoa praticamente, né? Não sei se você notou isso na sua mulher depois, que muitas chaves viram depois da maternidade. Tudo. Na verdade, o maior projeto dela, que é Sique Bartão, veio de uma gravidez com descolamento de placenta, que ela não podia sair de casa e tal. Ela começou a olhar para a obra de arte, começou a refletir sobre aquilo e tal. Hoje é a missão dela. Olha só. Realmente é o projeto que Deus colocou no coração dela, veio de uma maternidade. Fora as outras coisas em que a gente também percebe, né, a diferença em tudo na mulher. Eu sempre falo que filhos costumam parir negócios. É verdade. Nós damos luz aos nossos filhos, né? E eles dão luz aos nossos negócios. Pode começar a perceber. Não é à toa que 89% das mulheres mães, né, que empreendem, começaram a empreender depois da maternidade. Olha só. E isso... Como que foi quando você criou o método Empoderadas? E aí? Aí uma pessoa comprou, 1000 pessoas compraram. Como que validou isso? Você falou, cara, é verdade. Porque uma coisa é falar, tem mercado. Outra coisa é falar, tá, as pessoas estão comprando de mim. Exatamente. Então, o que foi o primeiro passo, né? O primeiro passo é validar, né? Eu costumo ensinar que a gente chama de produto mínimo viável. O que é isso? O que você consegue lançar e validar com o mínimo de tempo e o mínimo de dinheiro. Tá. Putz, imagina, eu criar um curso inteiro, gravar o curso inteiro e o curso ser ruim, o curso não tá validado. Então isso aí é o MVP. Exatamente. MVP. Eu tô prestando atenção, não sei se você tá. Eu tô prestando atenção. Você fez o seu MVP. Exato. E isso eu nem sabia na época o que era, tá? Hoje eu sei. Na época foi sem estratégia. O que eu fiz? Eu vendi um curso sem estar pronto. Eu vendi um curso sem nenhuma aula, sem nada. Eu só criei na Hotmart um público, gravei a primeira aula de boas-vindas e fiz um lançamento vendendo. A minha meta para esse lançamento, para validar, era uma venda. Sim. Ou seja, eu precisava validar com uma pessoa que tivesse interesse nisso. Porque se uma tivesse, era só eu escalar. Claro, achar igual as outras essa pessoas pessoa que são iguais a ela. Exatamente. Então, foi isso que eu fiz. E vendeu.
E vendeu. Fez uma venda. O valor do curso na época, né, era 997, não era um curso barato. Aham. E eu fiz uma venda no último dia. Porque também tem um prazo, né? Você deixa ele Tem um lançando prazo, ali. Aham. exatamente. E aí você só vendeu. 7 dias. E aí eu vendi. E aí começou a corrida pra gravar o curso. Lógico, tá vendido. Exatamente. Falei, e agora, né? Só que na venda eu deixei bem claro que seriam disponibilizadas 2 aulas por semana. Então, a minha rotina começou a ser movimentada, né? O que eu fazia? Eu ia no YouTube, eu precisava produzir conteúdo. Aham. Então, eu ia pro YouTube, liberava o link da minha aula como conteúdo. E essa aula, na época, eu tinha muito menos gente do que eu tenho hoje, né? Principalmente gente qualificada. Então, eu dava aula ao vivo. Eu dava aula ao vivo porque eu já tava postando conteúdo pra minha audiência, né? Pra ficar Sim. mais quente, esquentando minha audiência. E essa própria aula eu editava e colocava no Método Empoderadas. Ou seja, eu já tava... O que eu otimizei, né? Ao invés de ter que postar conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube, e ainda gravar as aulas... Eu já fiz... Fazia uma coisa só. Fazia uma coisa só, exatamente. E assim foi indo. E aí eu fui validando. Então, nesse primeiro curso, quem comprava o curso ganhava 5 mentorias. Por quê? Legal. Pra eu saber se a pessoa tava fazendo. Eu precisava de prova social. Aham. Né? O que vende é prova social. Sim. Então, eu precisava que essa pessoa tivesse E resultado. na consultoria, na mentoria, você conseguia ver... O que era, se a minha aham. comunicação tava certa, se Até ela tinha pra ficado mudar alguma a direção dúvida. do seu produto, né? Exatamente. Legal. Então, nas primeiras aulas, né, várias aulas ela ficava com dúvida. Então, eu já reeditava, já colocava, já tirava aquelas dúvidas que ela tinha na aula e já apagava aquela Na outra. próxima já tava mais Maduro, denso né? o conteúdo, É né? isso. Puxa, não sei, eu tô tendo um insight aqui, eu tô pensando em vender esse programa aqui, esse episódio. Eu Esse acho. episódio aqui vai ser o primeiro Papo à Vista que não vai ser distribuído no Spotify, no YouTube. Você vai, arrasta pra cima e compra da gente. Eu daqui acho a pouco... justo. Porque é muito conteúdo. Ó, vamos fazer mais um breakzinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Estela, com mais Empoderadas. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com o Papo à Vista, eu quero dar um recado para você, empreendedor, que já conhece a Rentalize, obviamente, mas não sabe de um produto que a gente tem que pode ajudar os seus funcionários a produzirem mais. É o crédito consignado para empresas privadas. Aquele cara que está deixando de produzir porque está pensando em dívida, não é bom para sua empresa, não é bom para ele também não. Então ofereça esse benefício para os seus funcionários, é só entrar em contato com a gente e saber como a gente pode ajudar com isso aí. E aí? Vendi para uma pessoa, tenho que fazer mais conteúdo, e isso, como você disse, é escalonável, e escalou, né? Exato. Você tem números? Quantas pessoas já foram impactadas? Como Tenho. que vem de Então, lá pra cá? Esse foi o primeiro produto. Uhum. Depois eu criei vários outros produtos, né? Então a gente tem um curso inicial, porque o que eu comecei a perceber? Que às vezes a pessoa precisa de um pontapé inicial, ela ainda não sente que precisa do curso inteiro, por mais que precise. Ela precisa de um gostinho, Certo. né? Então, que foi a grande virada de chave. Uma degustação. Então é o nosso curso, né, primário, vamos assim dizer. Certo. É de entrada. E ele foi a grande virada de chave, porque o que aconteceu? Eu vendi um curso ao vivo, né? Ao vivo, lógico, virtual, ele ia ser presencial, que foi quando eu falei, meu Deus, por que presencial, né? Se o meu negócio é digital, eu consigo escalar, enfim. E aí, esse foi a maior dificuldade, foi o maior desafio, assim, do Empoderadas, porque foi R$150 o curso, pra você ver, né? Então eu falei, nossa, todo mundo vai comprar. E ninguém queria comprar. E é o que eu falo muito para as minhas alunas. Ninguém acredita que baixo custo vai mudar a sua vida. Ninguém acredita. Se eu falar para você que eu vou mudar a sua vida e você tem que pagar... Por apenas R$150? Não vai acreditar. Não é possível que seja tão bom, entendeu? Que a gente volta para a primeira... Percepção de valor. Exatamente. Isso pra tudo na nossa vida, né? Se eu quero ir pra uma reunião de negócios e eu tenho que estar impecável, perfeita, você acha que eu vou no centro de Cuiabá? Ou com um terno de R$150? Não vou. Eu preciso que ele mude minha vida naquela reunião. Verdade. Esquece. Eu vou investir em algo, né? Por mais que não caiba no meu bolso, eu vou dar um jeito de naquele dia. Claro. E assim que... E aí, como então ter um produto de entrada a um preço que não pode ser tão barato por causa da percepção de valor? Exato. Como equalizar essa... Então, esse foi o grande ponto. Eu abri e ninguém ainda tinha falado, né? E eu falei, meu Deus, R$150?
como assim, né? O que tá acontecendo? O conteúdo tava incrível. E eu falei, o que essas pessoas querem, né? E comecei a mandar pra minha audiência quente, que é outro insight. Sempre tem uma listinha de audiência quente, né? E perguntar o que elas queriam, o que tava acontecendo, enfim. E a maioria achava, vamos dizer assim, é um curso online, né? Não tem porquê, ou é hora, enfim. E eu falei, cara, você sabe o que esse pessoal quer? Todo mundo é empreendedor, todo mundo quer tudo. Eu vou fazer, ao invés de fazer no YouTube, como eu ia fazer, eu falei, eu vou mudar pro Zoom. Por quê? Porque aí você tem networking. Certo. Que é o que todo mundo quer. Porque no YouTube, todas essas pessoas consomem de você. Exato. No Zoom, todas elas sabem quem tá presente no Zoom. Exato. E tem essa interação. Exatamente. Então, o que era para ser um curso online, eu transformei numa experiência. Legal. Que era uma experiência de networking, mais um curso online. O curso era um bônus. A experiência era do networking. Interagir entre elas. Interagir entre elas. Então, todas ali teriam a oportunidade de apresentar seu negócio, de apresentar o seu nicho, de fazer parcerias comerciais. Eu comecei a criar salas, mini salas, em que eu iria distribuir as pessoas de forma estratégica para fazer networking entre elas. Então, assim, isso... Faltava o quê? 10 dias pro evento e não tinha nada pronto. E tinha o quê? 3 pessoas que tinham pago. E eu comecei a mudar isso. Não estava trabalhando tráfego pago ainda. Comecei a trabalhar tráfego pago local. Olha, você não tá entendendo o que foi. Não, faltavam 2 dias. A gente tinha mais de 50 pessoas inscritas. Isso em 7 dias. E ficou com fila de espera. Porque na época eu falei, né? Não vou ter tempo pra colocar todo mundo pra falar. Como que vai ser isso? Não dá. Lascou, Exatamente. E aí foi o que eu queria, porque o que eu queria, na verdade? Qual era a estratégia? Esse curso, ele seria disponibilizado na venda, ele seria o curso inicial. Então eu precisava que as pessoas bancassem esse curso. Porque ia ter custo de estúdio, ia ter custo de maquiagem, cabelo, nananana. Eu falei, como que eu posso tirar o meu custo disso? Sim. E aí eu coloquei um preço barato achando que as pessoas iam fechar. Mas na verdade era o contrário, né? Então foi o primeiro aprendizado que fica aí, que não é diminuindo o preço jamais. Pelo contrário, né? Quando a gente vende um produto que vai transformar a sua vida, vamos dizer, que essa é a sua promessa. Ou principalmente um serviço, né? Geralmente os infoprodutos fazem isso. Não tem como ele ser barato. Verdade. Porque se a pessoa tá comprando de você, nem que seja R$1 que ela vai pagar, ela tá investindo. E o seu preço tem que ser a altura da sua promessa. Verdade. Se eu prometo, né? Alavancar a vida das minhas alunas, né? Triplicar o faturamento delas, enfim. Como que o meu curso vai custar R$150? Faz sentido. E aí resolveu esse problema. Resolvi o problema. Deu certo, foi a grande virada. Então esse é o nosso curso inicial. Aí você tá. Quando a pessoa... Vamos imaginar que você tá na prateleira. Ela não vai comprar o seu produto mais top e tal sem te conhecer. Ou melhor, quero dar um exemplo como você deu da outra vez, né? No outro exemplo. Existe uma marca lá que é referência em algo. Você não vai direto no produto top. Você vira cliente, então por isso ela tem lá o produto de entrada. O que acontece? A gente tem diferentes níveis de audiência. A gente tem audiência fria e a gente tem audiência quente, né? O que é audiência quente? Quanto mais conectado a você a pessoa é, mais quente ela é. Então, o que a gente fala, né? Geralmente, em lançamentos, a gente tem um prazo aí, lógico que isso varia, mas a pessoa vai comprar de você depois de 3 lançamentos te acompanhando. Então, no primeiro lançamento, ela é provavelmente uma audiência ali que tá morninha. No segundo, ela já tá mais quente. No terceiro, você tem que vender pra ela. Porque se você não vender no terceiro, você não vende mais. Entendi. Passou o prazo, entendeu? Então, o que acontece? Pra pessoa fria, na entrada, muito provavelmente ela vai comprar o seu produto inicial. Certo. Que é mais barato. E nesse produto inicial, muito provavelmente, ela vai querer comprar o seu produto top. Agora... Pode acontecer, e geralmente acontece, da pessoa querer só o top. Sim. E aí... Não é um erro isso, né? Se ela foi direto no top... Exatamente. Entendi. Né? É porque eu tava pegando uma reflexão aqui com barco, né? Eu tenho uma amiga que é dona de um grande estaleiro no Brasil. Então, os barcos dela são barcos de milhões. E aí, um dia, ela falou, olha, esse barco aqui, que é o menor, acho que 5 milhões de reais, ela empata. Ela falou, esse aqui é um barco que eu empato. Só que o cara entra no mundo náutico. Exato. E ele entra no mundo e conhece o meu produto. É isso mesmo. Daí ele vai pro barco. O mais caro, se eu não me engano, é $15 milhões. O barco mais top dela. E aí, o dia que o cara chega nesse nível de maturidade de querer esse barco, legal. Mas ela precisou daquele que ela empata
para o cara sentir o gostinho e experimentar. É a mesma coisa, tem que ter um produto de entrada. Exato. Hoje são quantos produtos você tem? Hoje nós temos 4 produtos. 4 disponíveis ou que já somando com todos que já foram lançados? Não, hoje disponíveis. 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 Tá, mais ou menos assim, por cima, o que é cada um deles? O primeiro é focado, esse de entrada, né? Tá. Ele é focado em conteúdo estratégico. Então, sabe aquilo lá que você falou? Você vai começar. Onde você começa? Produzindo conteúdo? Uhum. Então, esse é um curso que são 10 aulas, que é esse curso que foi gravado, né? Perfeito, super completo. Focado em produção de conteúdo. Tá. Então, o que eu vou postar, quando eu vou postar... Independente do setor que essa pessoa trabalhe. Independente do Legal. setor, e não fala de estruturação de branding, estruturação de marca, não. É focado em conteúdo. Conteúdo. Exatamente. O Então, eu vou segundo começar. produto. Por onde eu começo? Por esse curso focado em conteúdo. Tá. O segundo produto é o Método Empoderadas. Então, eles são 5 módulos, né? Então, vem módulo de empoderamento materno, organização e planejamento de rotina, porque não adianta nada você se empoderar e viver no caos, né? Lógico, Você não vai conseguir fazer nada. Então, vem organização de rotina, branding pessoal para você estruturar a sua marca, marketing digital e o módulo de conteúdo estratégico, que é esse primeiro curso. Legal. E esse que você também veio aperfeiçoando, né? Vim Sempre, até hoje, 2 aulas são disponibilizadas por semana. Massa. E aí, a gente tem a mentoria em grupo, que são de 3 a 5 pessoas, que hoje é o recorde de vendas, né? São as que eu mais vendo. Esse é o terceiro produto? É o terceiro produto. Tá. E tem a mentoria individual. Então, se você me quiser de mentora pro seu negócio sozinho ali, né? Sim. Tem Aí essa paga o opção preço também. por essa hora dedicada, Exatamente. online ou presencial? Ou os dois? Tudo online. Tudo online. Não existe nada presencial. Olha só. Nem com os meus clientes de marketing digital. E quantas pessoas você já impactou? Você tem esse número? Então, é difícil, porque nesse primeiro curso, né, que foi R$150, eu não tinha lista, não tinha planilha, era tudo... gente, sistema. Tudo. Hoje, eu trabalho com as minhas alunas, né, toda a mentoria eu faço um teste com elas, de personalidade. E aí, a gente tem, né, a personalidade dominante, a Sim. personalidade, enfim. E eu sou totalmente dominante. Então, pra eu conseguir organizar a minha vida, sabe aquela pessoa que só vai atropelando, vai fazendo, depois deu certo. Foca no resultado, veio o resultado. Mas assim, o que eu fiz, eu não sabia. Tava tudo lá. Então, hoje eu tenho ajuda, Tava né? preocupado em fazer. Em fazer. Não em ver o que tava sendo. Não em organizar. Em mensurar isso. Em mensurar. Então, eu perdi muita aluna que eu tento lembrar. Mas hoje, já temos mais de 80 alunas aí. E é legal, porque não são só essas 80. São Nossa. elas, mais os filhos delas, mais o marido, que hoje o marido deve estar sorrindo de orelha a orelha, falando assim, olha, a mulher que se transformou, mãe, empreendedora, empoderada. É isso. A gente sempre pergunta sobre sucesso aqui, né? E o que é sucesso pra você? Olha, eu demorei a entender isso. Porque quando a gente começa, principalmente no mundo digital, a gente se baseia, né, em várias pessoas que estão no alto. A gente sempre se espelha. E por muito tempo eu achei que o meu sucesso era os mesmos e na verdade não, nem pra mim nem pras minhas alunas. Hoje, o mais desafiador e, portanto, né, a minha meta de sucesso é conseguir equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Massa. Então, quebrar crenças que eu tinha, muitas crenças financeiras, né? E acredito que muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente também tenha, de que ou eu sou presente na minha família, ou eu ganho dinheiro. Certo. Ou eu não posso ganhar muito dinheiro, eu posso Claro. ganhar até um pouco, porque já o dinheiro vai me corromper, e eu vou esquecer meu filho, eu vou esquecer meu casamento. Que é Então, errado. Que é errado, pecado. que o dinheiro é sujo. É. Então, todo esse processo, né, foram me guiando, a quebra desse processo foi me guiando a ter o meu próprio sentido de sucesso. Então, se eu fosse falar ele hoje, né, era ter equilíbrio nas áreas da minha vida. Então, como mãe, como esposa, como empreendedora, empresária. E, ter isso, assim, pra mim hoje, né, eu acredito, eu sou muito otimista, né? Minha mãe sempre fala, Estela, pelo amor de Deus, como assim vai dar certo, da onde vai dar certo? Tá dando tudo errado. E eu tô lá, vai dar certo. Mãe, arrasta só pra vamos, cima. arrasta pra cima, só vamos. Minha mãe fica louca comigo, porque minha mãe é analista. Ela foi treinada a ter uma outra... Exata, e ela fica visão maluca. de mundo. Imagina, eu e meu marido, não sei, vou até te indicar pra entrevistar ele aqui, Legal. que ele é incrível. Nós dois somos totalmente dominantes, então é uma loucura, assim, a gente deixa a família toda louca. Então, eu acho, se hoje, né, eu fosse pensar, você tá vivendo sucesso? Mais do que nunca, assim. Que massa. Não acredito, lógico, E né? ele é constante, né? É isso. É todo É dia você tá isso. equilibrado. Porque o dia que você fala assim, agora tá equilibrado. Pronto, É a partir isso. da hora que você falou isso, não tá mais.
Porque você deixa de buscá-lo. É exatamente isso. Eu penso assim, que o sucesso, às vezes, a gente vê ele como algo a se chegar. E, na verdade, ele é o caminho. É a jornada. Verdade. Então, hoje, eu consegui, né, conciliar. Igual hoje, por exemplo. Eu dei uma mentoria de manhã, depois eu fui, dei café da manhã pro meu filho. Aí eu vim pra cá. E aí, à tarde, ele vai dormir, né? Ele tá com a Lu. Eu tenho que chegar antes dele dormir, porque a Lu vai embora 1h. Sei. E aí, eu chego, faço ele dormir, dou outra mentoria enquanto ele tá dormindo e depois acabou meu dia. É pra ele, das 4h até... Sim, ele vai acordar e ele vai demandar a Estela mãe. Exatamente. A Estela mentora, lançadora, Exatamente. produtora de conteúdo. E o que tá na chave disso, né? Que eu falo também que muitas vezes o que nos impede de enxergar o sucesso é ter a visão distorcida daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero equilíbrio, né? O que eu pensava que era equilíbrio? Estar 100% em todas as áreas da minha vida. Isso é inalcançável. Não tem como. Não tem como você estar 100% no casamento, 100% na maternidade, 100% no seu trabalho, 100% com seus clientes. Não tem como isso acontecer. A gente não é uma máquina. Também não ajuda nada, né? Não ajuda nada. Cobrar esse 100%. Exatamente. Então, hoje eu enxergo assim, né? A minha vida como vários potinhos. Ou como várias ilhas. E eu tô no meio. Nem sempre todos os potinhos vão estar cheios, ou nem sempre minha ponte para todas as ilhas vão estar perfeitas e completas. Certo. Mas eu saber qual é a ponte, qual é o potinho que precisa mais de mim naquele dia. Momento. Exatamente. É o que me faz acreditar que eu tenho equilíbrio. Então, já tem aí alguns dias que eu e meu marido, né, a gente não conversa, a gente não marca um jantar. Então, peraí. Mãe, você consegue ficar com o Luiz Henrique hoje pra gente fazer alguma coisa? Ou então, ele já ficou com a minha mãe ontem. Então, peraí, será que eu consigo? Amor, sabe assim? É isso. E isso antes dele reclamar, né? Você tem que fazer essa pontinha antes dele demandar. Você não tá saindo muito comigo. Falei, não, já percebi. Já percebi, eu já calma. sei, calma. Vamos organizar aqui. Que legal. Como que as pessoas podem te encontrar na internet, no YouTube, sei lá, suas redes aí? Estela Aquino.empoderadas. Tem no meu Instagram, tem no meu YouTube, tem no meu site. Vixe, por onde você pesquisar, eu tô lá. Estela Aquino.empoderadas. Ficou a dica? Estela, que aula, que papo. Eu queria te presentear com a caneca. Todo mundo que passa aqui do Rafael Jonier. Gente, ele é o artista parceiro nosso. Então, toda pessoa que passa por aqui ganha uma caneca. E uma caneca personalizada pelo Rafael Jonier, um artista muito bacana. E você sempre lembrar muito obrigada. Da sua passagem por aqui. Amei nossa conversa. Obrigada pela oportunidade. Imagina. É um prazer estar aqui pra mim, com tantos profissionais incríveis da área, né? Isso pra mim também é uma conquista de sucesso. Que massa! E você que tá aí em casa, ouvindo a gente no Spotify, no Apple Music, no YouTube, ou até no IGTV, a gente também tá divulgando o programa inteirinho no IGTV. Não esqueça de interagir conosco e dar mais dica de pessoa que você quer ver aqui. Até terça que vem, mais Papo à Vista, a gente se vê.